Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Gerar, o podcast do Grupo Gerar In Vitro Medicina Reprodutiva, especialmente para você, com um oferecimento de Neutrofer Folato D, um polivitamínico essencial para quem quer engravidar e mesmo após a gestação. E hoje, esse tema tem tudo a ver sobre vitaminas. Hoje nós vamos falar sobre hábitos de vida e fertilidade. E eu tô aqui com uma bancada maravilhosa junto comigo. Ele, maravilhoso, Dr. Emílio Garavini. Seja muito bem-vindo, Dr. Emílio. Eu gostei do elogio, hein? Vou até acreditar, hein? Não sou eu que digo, são as pacientes, tá? Ah, muito bem. Agora eu fiquei feliz. Bem-vindo. Muito obrigado. Hoje um tema bastante importante que a gente vai poder discutir aqui com vocês. É isso aí. Ao meu lado, doutora Cecília. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, gente, pelo convite. Vai ser ótimo aí poder conversar com vocês sobre esse assunto. E nossa convidada especial de hoje, Thaís, nutricionista da Gerar In Vitro, e vai falar pra gente também sobre essa relação. Bem-vindo, Thaís. Muito obrigada pelo convite. Hoje a gente vai falar sobre esse tema aí tão relevante, né? É isso aí. Então, pra gente começar o nosso bate-papo aqui de hoje, hábitos de vida e fertilidade. Tem alguma coisa a ver, doutor Emílio? Tem muito e talvez os hábitos de vida possam ser assim, responsabilizados por uma queda da fertilidade, tanto masculina quanto feminina. E a gente vai expandir hábitos de vida, assim, hábitos de vida, situações de vida, né? Então hoje eu talvez seja um exemplo negativo. Mas eu não ligo, não. Eu não alimento bem, eu trabalho muito, eu durmo pouco, eu não pratico exercício. E sou feliz. Mas não é o ideal para quem quer engravidar. Sim. Né? Então, assim, e talvez eu tenha tido a felicidade de ter sido pai jovem quando eu tinha um hábito de vida melhores. Né? E hoje mudei, piorei, e não é exemplo para ninguém. E não quer dizer que eu estou satisfeito, eu tenho que pensar em mudar. Né? Mas os hábitos de vida são com certeza responsáveis pela diminuição da fertilidade masculina e feminina e as situações de vida também. Então, assim, a poluição ambiental é uma realidade, maior e menor em alguns lugares. A gente acha que o homem do campo não está exposto à poluição ambiental, está de uma forma muito intensa pelo uso abusivo e indiscriminado de herbicidas. E os alimentos que a gente ingere, infelizmente, não têm a mesma qualidade quando eu era mais jovem. Acho que todos nós hoje a gente alimento industrializado, sacolão, com herbicida, com defensivo. Eu não vou falar mal dos herbicidas defensivos, porque talvez para produzir com quantidade necessária precise. E situações de vida, estresse crônico, uso de drogas lícitas e ilícitas de uma forma abusiva. E situações de vida como principalmente a gravidez tardia, sendo que gravidez tardia não é com 50 anos não, é com 35. Sim. Esse tema é bem interessante você trazer esses assuntos, porque é um tema que hoje, vamos dizer assim, está mais na moda da gente falar sobre essa relação de hábitos de vida e fertilidade. Antigamente a gente não falava muito sobre isso. A gente não tinha também, é muito difícil da gente mensurar isso, né, cientificamente. Mas a realidade é que as pacientes os pacientes chegam no consultório com causas de infertilidade cada vez mais frequentes, talvez provocados ou agravados pelos hábitos de vida. Seja alimentação incorreta, sedentarismo, uso de substâncias, de drogas ilícitas ou ilícitas, assim, múltiplas. E alimentação, que é difícil ter uma alimentação saudável. Difícil porque eu não quero mudar. Se você tiver vontade de mudar, não. Né? Então eu alimento mal, eu como mal, acho bonito falar que não almocei, que não jantei, mas para quem quer engravidar não é o ideal. Com certeza, até pensando pro futuro, né, da gestação, que é uma fase que vai exigir muito dessa mulher, onde ela doa os seus nutrientes ali pro feto, né? Complementando o que o Bernardo comentou, que antes era muito assim, a paciente, o casal tentante, né, se preocupava muito com a orientação do médico e aquela medicação, aquela prescrição. Agora eu percebo que lá no consultório a demanda ela é um acompanhamento múltiplo, de uma equipe multidisciplinar. Então ela me pergunta quem que eu indico para fazer acupuntura. Ela me pergunta uma nutricionista com foco em fertilidade. E aí entra a Thaís. Para isso que trouxemos ela aqui hoje para explicar para a gente toda essa parte técnica nutricional que é importante. E quem não conhece a Thaís? Se apresente, Thaís. Pois é, meu nome é Thaís Tavares, eu sou nutricionista.
atendo aqui em Belo Horizonte. E falando um pouquinho sobre essa questão, né, de nutricionista especialista na fertilidade, é óbvio que existem profissionais que vão aprofundar nesse tema. Mas eu acho que antes disso, se a pessoa ela for um nutricionista para melhorar os hábitos alimentares dela, ela já vai estar fazendo uma boa parte. E hoje as pessoas são muito imediatistas, então a gente vê muito, quero nutricionista para ele me passar uma suplementação, porque essa suplementação vai fazer com que eu engravide ou melhore as minhas taxas de fertilidade. Porém, não faz atividade física, alimentação péssima, cheia de industrializado. Então, de nada, não posso dizer de nada, mas pouco vai adiantar, né? Porque a gente sabe, inclusive, que a absorção dessas vitaminas, se o ambiente que está recebendo, né? Se a saúde dessa paciente não estiver legal, talvez isso não vai ser otimizado. Então, claro, existem profissionais que são especialistas nisso, mas às vezes você começar de pequenas ações, beber a quantidade de água que você precisa, consumir a quantidade de proteína que você precisa, né? E aí sim, óbvio, se a gente vê uma deficiência nutricional, a gente vai tratar de maneira individual aquela deficiência. Né? Então, é uma coisa muito importante se falar, porque às vezes fica achando que é muito difícil, né? Sim. E o básico já vai trazer um benefício muito grande. Olha, você falou muita coisa que eu penso que às vezes eu fico com vontade de falar, né? E não é só chegar lá, toma aqui uma fórmula e daqui a 3 dias você está ótima. Até porque a gente sabe que é um tratamento sistêmico, né? E normalmente a pessoa vem de hábitos anos fazendo, né, tendo hábitos péssimos e ela quer que em 1 mês a vida dela mudou. Agora, outra coisa que você falou que eu gostei, que eu vou avaliar para ver o que você precisa suplementar. Não tem que ser tudo. Não é todo mundo tem que tomar. E não tem que ser sempre, né? E parece que algumas vezes, desculpa assim, às vezes eu sou meio sincero. Às vezes parece que é uma cópia. Ctrl+C, Ctrl+V. Se você pegar 3 pacientes, vai ver a mesma coisa. E não é verdade, na minha opinião. Mas, por outro lado, assim, você com certeza tem que incentivar hábitos saudáveis, alimentação. Pequenos hábitos, você falou. A água, eu não lembro, assim, eu acho que 1 litro dá para 2 semanas lá em casa. Agora, café não. Café, uns 2 litros por dia, tranquilo. E você sabe que o café não entra aí na quantidade de água que você tem que consumir por dia, né? Então piorou. Pois é. Então piorou. 35 a 45 ml por quilo de peso, que é a recomendação. Vezes o seu 10. peso. Não, eu quero tomar muito mais que isso. Então. 2 garrafas por dia. De café. De café. E água, talvez meio copo. Entendi. Mas eu não sou exemplo, não. Eu também já tive meus filhos. E aí tem um ponto importante, que o café ele pode atrapalhar a absorção dessas vitaminas, Tô né? sabendo. Que então confusão. Tem que tomar cuidado. É muito complicado. Eu até ia falar isso. Isso é uma perguntinha que chega muito ali pelo Instagram da Gerar In Vitro. Chega isso. Pode tomar café durante o tratamento de fertilização? Pode, mas é importante, principalmente se a gente estiver fazendo essa suplementação, que a gente não consuma o café próximo à suplementação, porque pode atrapalhar essa absorção. Então, o ideal é que meia hora, 1 hora após você consumir, né, ali a suplementação, que você vá tomar o café. E tem uma coisa importante também, que você comentou, né, dessa fórmula mágica. Hoje existem, você vai na farmácia e compra lá um multivitamínico de A a Z. Porém, aquelas dosagens que estão ali são pequenas, muitas vezes. Isso não vai gerar o benefício que você precisa para o paciente, porque eles, inclusive, colocam dosagens pequenas porque é para uma população geral. Sim. E aí, muitas vitaminas com baixas doses. E aí a pessoa acha que está usando, que está repondo tudo. Exatamente. E, na verdade, ela não está repondo nada. E até a composição química, né? Então, por exemplo, algumas vitaminas, a vitamina D é uma vitamina que não é interessante você consumir junto com outras vitaminas. É interessante você consumir, talvez, junto com uma alimentação que tenha gordura, que vai facilitar a absorção. Então, eles colocam tudo num comprimido, a pessoa vai lá, toma café e toma aquela vitamina.
junto com o café. No caso, doutor Emílio. Exatamente. Com café a vida fica melhor. Mas agora, Cecília, me conta uma coisa. Eu lembro do Congresso Europeu, lógico, o episódio é gravado, estamos aqui em 2024. Congresso Europeu de Reprodução Humana Assistida do ano passado, 2023. Foi muito falada a questão da obesidade e interferência na infertilidade. A gente tem pacientes, a gente recebe aí diariamente pacientes que têm síndrome do ovário policístico, que têm uma maior predisposição a essa questão da obesidade. Queria que você comentasse um pouco sobre essa influência realmente da obesidade e o impacto na fertilidade. A obesidade, a gente sabe que influencia negativamente em tudo, né, na nossa vida. Então, pensando na fertilidade, ela tem um impacto muito negativo. Então, a gente pode perceber, pacientes, por exemplo, que têm a síndrome dos ovários policísticos, mais obesidade, elas tendem a ter dificuldade de ovular naturalmente. Então, a gente tem que fazer um tratamento, tá? Para ajudá-la nessa ovulação, um tratamento até relativamente simples, né? Que a gente chama de coito programado, mas que, se ela perdesse peso e se ela iniciasse hábitos de vida saudáveis, possivelmente ela ia conseguir ovular sozinha, espontaneamente, tá? Então, esse é um ponto, né, que a gente percebe muito que chegam pacientes acima do peso, né, obesidade, pra gente lá no consultório, e a gente sempre tem que orientar a importância dos hábitos de vida. Então, toda paciente que eu vejo está acima do peso, mesmo aquela paciente que está em tratamento, por exemplo, de uma fertilização, a gente tem que orientar. Durante o tratamento, pode sim fazer uma dieta bem feita, um acompanhamento com o nutricionista, pode fazer atividade física, porque a gente nunca pode achar que, tá tratando, então tá resolvido o problema. Né? Tá fazendo um tratamento específico para engravidar, então não precisa de cuidar mais da saúde. E não é muito bem assim. A gente percebe que dentro de um tratamento de fertilização in vitro, ocorre, vou falar assim, uma pior resposta a esse tratamento para as pacientes que estão acima do peso. Muitas vezes a gente tem que usar mais dose de medicamento, tá? Para elas conseguirem responder, mudar o lugar de aplicação. Então, é todo um olhar visando com que a gente consiga uma resposta igual a de uma mulher tentante que está no peso ideal. Então, são minúcias ali na paciente, né, que tem obesidade, que a gente nunca pode esquecer de estimular a atividade física, estimular a perda de peso em qualquer momento dessa fase de tentativas. E, doutor Emílio, no caso, falando aí de hábitos de vida, né, a gente está falando de obesidade, um outro fator muito importante de ser considerado também seria o tabagismo, né? Igual você falou ali no começo, tem a questão de pesticidas que podem influenciar, então, e o tabagismo também impactaria tanto na fertilidade masculina quanto na feminina. feminina, de uma forma que às vezes a gente não consegue explicar com certeza o mecanismo causal, mas ele piora a qualidade dos ovos, a qualidade seminal, a qualidade do muco cervical. Além de que, como diz você, a gente não está tratando só de fertilidade, de saúde. Então, geral. Todos os problemas que o tabagismo traz. E o alcoolismo, as drogas ilícitas, que estão muito presentes no dia a dia. Então, assim, realmente hábitos de vida saudáveis. Hábitos de vida inclui alimentação, sono, uso de substâncias, não vou dizer proibidas, mas inadequadas para a saúde. Mas o tabagismo, com certeza, é um fator causal de piora da fertilidade masculina e feminina. Sendo que a gente tem que sempre pensar em um conjunto. Às vezes já temos outros fatores, um a mais para dificultar. Com certeza. E já que você falou, uma mulher que quer engravidar não deve fumar. É importante porque vai causar prejuízo até para o bebê. Como eu não gosto de cigarro, então eu falo muito mal logo. Agora, se fosse café, eu ia tentar diminuir o problema. E aproveitando, Bernardo, que você comentou aí também da questão da fertilidade masculina, retomando a questão da obesidade, a gente sabe que também a obesidade impacta muito, né, a qualidade do sêmen. Com certeza. E principalmente, assim, existe uma tendência do homem que está acima do peso a ter uma alteração que chama varicocele. E essa varicocele, que são as varizes, né, nos testículos, elas atrapalham ali, mudam a temperatura do ambiente, tá? Onde ocorre a produção de espermatozoides. E isso pode prejudicar até mesmo no DNA do espermatozoide, levando a perdas gestacionais, infertilidade,
gravidez que não evolui. Então, nesses casos, né, a gente também tem que sempre orientar não só a esposa, né, a tentante, mas principalmente o marido, a perder peso, né, a fazer essa investigação, tá, da varicocele, porque a gente tem que olhar sempre o casal como um todo, e não só a mulher. Agora eu vou puxar o papo para você, Thaís. Obesidade, eu acho que tem tudo a ver com o profissional, a nutricionista. E eu acho que desde a infância, desde quando a mulher amamenta o filho, quando vai iniciar com a fórmula, quando vai introduzir os alimentos. E eu acho que, assim, a prevenção da infertilidade já está desde aquele momentozinho ali, do pai, da mãe criando um filho, prevenindo ou diminuindo o uso de alimentos processados, que está na moda, que é muito gostoso ver um filho comer um pacotinho de biscoito, não posso falar o nome, mas assim, aqueles biscoitos recheados deliciosos, né? Mas que não está nutrindo em quase nada a criança e está gerando um futuro obeso. Até os sucos naturais, não sei se são tão naturais, têm um índice calórico grande, não é mesmo? Sim. Bom, é exatamente isso, né? Quando a gente pensa na criança, às vezes a gente fala assim, um biscoito, um doce, né? Porém, eu acho que é mais a questão da construção do hábito, porque realmente são os pais que colocam a comida para o filho, né? Então, se a criança está obesa, principalmente quando ela é mais novinha, é responsabilidade do pai. Então, hoje a gente tem visto aí várias crianças tendo diabetes tipo 2, ou pelo menos uma resistência insulínica. Então, a gente tem quadros de sobrepeso, obesidade e a gente não sabe como que vai ser, inclusive, mais pra frente em relação a isso, né? Eu lembrei outra coisa. Quando eu era criança, não tinha essa quantidade de alimentos industrializados, simplesmente não tinha. E não tinha videogame, eu nunca tive. E hoje tem esse bendito videogame que eu não entendo, não sei jogar. Então a criança alimenta mal. E é menos ativa, né? E não pode brincar na rua, porque como que vai brincar na rua? Você lembrou da dieta na infância? Também estava lembrando. Eu até comentei com a Thaís lá fora que a minha alimentação na infância era muito assim, de biscoito recheado, todinho. Na minha época não existia isso, não. Só isso, sabe? Então, eu fui com biscoito recheado até o pós-adolescência. E aí agora, na gravidez, né? Depois de ter meus meninos, eu comecei realmente a regrar minha alimentação. E agora que eu tô com essas duas crianças em casa, a responsabilidade pesa, né? Então, é muito mais fácil. Porque você é o exemplo, né, inclusive. E é muito mais fácil, assim, eu fazer um TOD pra eles, tá? E eu tenho que pensar, eu tenho que, na verdade, aprender como é melhor nutrir meus filhos, né? Porque o caminho mais fácil é ir comprar os industrializados no supermercado. Né? E as crianças que têm crescido, e também os adultos, né, que estão com sobrepeso e obesidade, estão inflamados. E a gente sabe que a maioria dessas doenças aí, né, que acometem a fertilidade, tem a ver com a inflamação, né? O SOP, no caso, endometriose. Falar sobre endometriose. Adoro endometriose, apesar de ser um desafio muito grande. Com certeza. Eu tenho certeza que a dieta anti-inflamatória é útil. E sou a favor de que a paciente tenha uma abordagem e pense, realize, faça uma dieta anti-inflamatória a nível persistente. Não é só para engravidar, talvez para o resto da vida. Agora, me incomoda também, às vezes, a paciente a gente tem que olhar a infertilidade sempre como um conjunto. A paciente com 40 anos, com endometriose diagnosticada, inflamada, com sintomas, com um fator masculino concomitante, que muitas vezes é comum, e ela vai fazer dieta anti-inflamatória 1 mês, pouco tempo demais, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e às vezes passa do time da gente poder ter uma gravidez com ovos próprios. Então eu queria levantar aqui que eu valorizo e acredito na dieta anti-inflamatória, ou na dieta no acompanhamento nutricional. Acho que mais importante é o prato, que é difícil ter uma alimentação saudável. Mas eu acho que quando a gente fala alimentação anti-inflamatória, é o quê, gente? É a comida do dia a dia. Sim. São verduras, legumes, você que consumir... eu não gosto não, hein? Pois é, mas eu ainda vou te convencer. Nossa Senhora. E a fonte de proteína, Thaís? Então, proteínas magras, principalmente peixes, né? Diminuir, por exemplo, gordura saturada. Então, as carnes vermelhas a gente tem que reduzir. Mas isso quer dizer que a pessoa não vá
viver uma vida normal? Não, mas ela vai reduzir o consumo de alimentos industrializados, Sim. né? Então, ela vai reduzir o quê? Porque hoje em dia você vê o perfil da alimentação das pessoas, ela come errado do início ao fim. Ela come, então, salgadinho de manhã, aí de tarde é uma coxinha, aí na hora do almoço, na correria, uma lasanha pronta, no final da noite, uma pizza. Bom demais. E aí, gostoso Mas eu não quero engravidar né? não, gente. Mas a questão Mas para quem quer engravidar, não tá com nada. Não, exatamente. Então, você tem que alinhar expectativas versus realidade. Qual que é a sua intenção? É reduzir a inflamação? Você não pode ter uma alimentação pró-inflamatória. E hoje, a nossa alimentação, ela tá muito assim. Sim, eu acho que aí, talvez, pensando de uma forma prática, você tem que fazer seu alimento em casa, levar para o serviço. Exatamente, Mas o que eu fazia assim, também quando eu estava grávida. Eu levava até pro acho, serviço. mas eu acho que isso dificulta o processo. A gente não pode dificultar, porque se você virar para a pessoa e falar assim, você tem que fazer comida em casa e ela não tem a possibilidade, eu vou te falar sobre mim. Eu almoço todos os dias em restaurante, mas eu faço boas escolhas. Então, é você mudar a sua mentalidade. É claro que se você pudesse organizar e fazer em casa, melhor dos mundos. Mas não podemos colocar como apenas essa situação. E aí eu concordo. Você não vai ficar fazendo uma dieta anti-inflamatória para lá na frente você buscar um tratamento. Não, são coisas... Se você já não está fazendo previamente, que o ideal é que todo Desde mundo tenha sempre. uma alimentação. Então, assim, se você não tem, começa agora, né? É isso mesmo. Mas... Não me chama para comer junto não, hein? Vou te chamar um dia pra você almoçar, você vai gostar. E aí, Salada não. se for, né, se já tiver no momento de fazer o tratamento, você vai fazer, óbvio. A gente sempre orienta, assim, como você falou, né? Pelo menos 3 meses antes de começar a vida de tentante, né? Sim. Você tem que mudar seu estilo de vida. Se você tem um estilo de vida ruim, né? Esse tipo de alimentação industrializada, sedentária, acima do peso, as acima do peso tem que estar fazendo antes, né? Né? Para receber aí os benefícios da perda de peso. Mas essa questão que a gente consegue é pontual, né? Atividade física, alimentação, no mínimo, 3 meses antes de começar a tentar engravidar, para você já estar num um metabolismo, né, mais receptivo ali para a gravidez acontecer. Eu falo assim, na nutrição, acho que a maior dificuldade é o comportamento. Por quê? Porque eu vou chegar na vida da pessoa e falar assim, olha, você não vai fazer isso que você gosta, não. Ou você vai ter que diminuir, você vai ter que mudar tal hábito. E no início, tirar a pessoa da zona de conforto é algo difícil para ela. Só que ela está fazendo algo por um objetivo, nesse caso em específico. Eu quero engravidar. O meu cenário é um cenário, né, que não está legal, então eu tenho que fazer por onde? Então, quando, por exemplo, a gente pega uma paciente que tem SOP, né, e ela já tem uma dificuldade de comportamento, muitas vezes está acima do peso e ela tem resistência insulínica, que dificulta o processo de emagrecimento. E aí? Vai sentar e chorar? Não, é assumir de frente. E a gente tem que trabalhar com ela É. a autoestima, que essas pacientes normalmente têm autoestima baixa. Cronicamente. Exatamente. Mas aí a gente colocar, né, o que tem que ser feito e trabalhar com empatia, de fato, né? Assim, trabalhar de uma forma multidisciplinar, né, também, porque não adianta só o médico falar, tem que perder peso, se não tem um acompanhamento nutricional, não tem uma pessoa também orientando a questão de atividade física. E aí tem um ponto importante que é o seguinte, a internet está aí para ajudar, acredito, em alguns pontos, né? Você tem muita informação, mas você também tem um monte de informação errada. Então a pessoa fala assim, eu vou emagrecer, eu vou fazer sozinha. E ela começa a fazer um monte de estratégias ruins, para de comer, para de consumir os jejuns intermitentes, né, sem acompanhamento. E aí quando ela volta, às vezes ela até emagreceu, mas e a saúde dela, e a qualidade alimentar? Porque a qualidade alimentar é tão importante quanto a pessoa ter feito ali um déficit calórico para o emagrecimento. Ótimo. Então isso é importante. Um outro ponto, só para a gente até finalizar aqui, uma questão, eu acho que é importante falar, quando a gente fala em hábitos de vida, a gente só falou aqui das coisas ruins, né? Só que é importante considerar também que os excessos, né, vamos dizer assim, positivos, que excesso de atividade física, né, por exemplo, homens também que praticam, vamos supor, ciclismo, por muito tempo sentados, isso também pode levar é um hábito de vida que impacta na fertilidade do homem. Né? Então, mulheres que
diminuem muito a porcentagem de gordura Exatamente. corporal. Elas deixam de menstruar, por exemplo. E a gente vê muito isso no esporte, né? Principalmente, outro dia eu estava vendo um estudo sobre aquelas atletas, né? Que diminuem muito o percentual de gordura numa fase que ela tá ali, no período, né? Que ia menstruar e não menstrua. E hoje as pessoas, elas estão muito focadas nisso. Diminuir percentual de gordura, diminuir percentual Ganhar de massa gordura. magra. Ou músculo, ganhar músculo. Até que, assim, excesso de músculo, eu acredito que nunca vai ser um problema. Uhum. Agora, redução demais de gordura, principalmente para mulher, né, é um problema, né? Então, os excessos, a gente tem que trabalhar sempre os excessos dos dois lados, né? É isso aí. E tudo na vida, acho que o principal recado talvez seja esse, tomar cuidado com os excessos, né? Então, quando a gente trouxe esse tema de hábitos de vida, né, com a fertilidade, a gente percebe que a qualidade seminal vem diminuindo ao longo dos anos. Então, até mudou parâmetros da Organização Mundial de Saúde em relação ao exame masculino. Antes a gente tinha uma concentração que era considerada normal de 20 milhões por ml. Só que começou a ficar tão difícil essa concentração, a gente encontrar isso, que a OMS reajustou, né, vamos dizer assim, essa concentração para 15 milhões por ml. Então, por quê? Porque vem caindo essa concentração dos espermatozoides na média geral aí dos homens. Então, e tem estudos que falam que em 2050, cerca de 50% da população geral em idade reprodutiva vão ter dificuldade para engravidar, e isso se relaciona sim com hábitos de vida. Lembrando que hábitos de vida que a gente falou aqui, em questão de estresse também pode impactar, né? A gente tem um aumento de cortisol que impacta aí no eixo hormonal também. Então tudo isso está relacionado. Acho que o principal recado que a gente deixa aqui para esse podcast hoje é cuidado com os excessos, olha para si, né, para a qualidade de vida que a gente está tendo. Isso se relaciona com alimentação, com esportes, né, a prática de esportes. Então, toma cuidado. E acho que também até mental, né, a gente tomar cuidado com essa questão emocional, mental de cada um. Então, é sempre importante você ter esses gatilhos de escape onde você consiga manter o seu equilíbrio. Falei bonito, hein? Falou, e só fazer um comentário, eu brinquei muito sobre meus hábitos de vida, mas nem de longe é verdade que eu sou tão ruim assim, e eu verdadeiramente valorizo e interpreto o que é importante, principalmente a sua visão, não é só suplementar, é ter realmente hábitos de vida adequados. E eu acho que uma coisa importante que é o equilíbrio, Sim. né? Porque a pessoa fica achando que ela vai ter que fazer uma dieta e que a vida dela acabou. Né? Não é assim. Dá pra gente consumir mais verduras, mais legumes e de vez em quando ir lá e comer uma pizza, comer refrigerante, né? escuro, tomar assim, cervejinha. com rótulo Uma vermelho. cervejinha, né? Cervejinha pode. Então, assim, é exatamente a gente buscar esse equilíbrio aí. E complementando, assim, além, né, de todos esses cuidados com atividade física, hábitos de vida, façam o seu planejamento reprodutivo. Não adiem a maternidade. Né? Se qualquer dúvida sobre esse assunto, é só procurar a gente. É isso aí. Então, agradeço a todos pela presença. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigada. Fala pra gente seu Instagram. Thaís Tavares com th.nutri. É isso aí. Doutor Emílio, muito obrigado. @Dr. Emílio Garavini, gostei demais da conversa hoje, um assunto que eu não entendo, mas acho que é importante e quero aprender um pouquinho mais, talvez colocar em prática. É isso aí. Não precisa entender, não. A gente já contratou uma nutricionista para atender as pacientes da Geral Invita aí. Não tem problema, não. Cecília, muito obrigado. Obrigada, Bernardo. Meu Instagram é @doutora Cecília Monteiro. E mais uma excelente discussão assim, aqui para ajudar nossas tentantes, né? Nessa jornada tão difícil. É isso aí. E eu sou @bmoura. Pode seguir lá. Siga também o @gerarinvitro. Comente, compartilha, né? Se você curtir, deixe seu like lá pra gente. Esse episódio está em todas as plataformas, aí YouTube, vai estar no Spotify também e todas as outras que tiverem. Deixe seu like, compartilha e até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado.